Estamos todos da comunidade jurídica trabalhista ainda aguardando o entendimento que os tribunais terão sobre os pontos mais polêmicos da lei. Agora, há uma unanimidade entre empregados, empregadores, sindicatos, estados, que havia uma necessidade de mudança na legislação. Se nós pensarmos que a CLT tem mais de 70 anos, que as leis trabalhistas têm praticamente 100 anos, a Lei da Garantia de Emprego surgiu em 1923, há 95 anos. Então, ninguém em sã consciência diria que não era necessária uma atualização da legislação do trabalho. Ocorre que, por circunstâncias políticas, sociais, econômicas, a lei foi feita de maneira acelerada, sem o concurso de todo mundo envolvido com essa legislação. Então, estamos todos ainda aguardando como é que os tribunais vão reagir. Mas isso acontece com toda lei. Toda lei que muda a situação atual tem uma fase de acomodação. O Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, já editou uma instrução normativa sobre matéria processual, a Instrução 41 de 2018, orientando a todos como é que as questões processuais devem ser encaminhadas. Então, isso já é um avanço. E isso responde à dúvida de alguns se o judiciário vai ou não vai aplicar a lei. É uma dúvida, a meu ver, ingênua, porque é óbvio que se tem que aplicar a lei. A lei foi feita para ser aplicada, salvo situações especiais. Terceirizar não pode ser sinônimo de precarizar, né? Com a vigilância diária da atividade. Por que não pode precarizar? Eu não posso pagar para alguém de uma terceirizada um salário menor do que o salário pago para o empregado da tomadora de serviço que faz o mesmo trabalho. Outra, não adianta dizer que é terceirizado se a pessoa continuar sendo subordinada hierarquicamente ao tomador de serviço. A característica da terceirização é que aquele que toma o serviço não se ocupa da prestação. Quem se ocupa disso é a empresa terceirizada. Então, em bom português, não é só apelidade terceirizada. Quando eu, empresa tomadora de serviço, contrato uma terceirizada, eu preciso organizar a prestação de tal forma que a gestão do trabalho do terceirizado seja feita pela empresa que eu contratei. Se não, vai na Justiça do Trabalho, o juiz vai dizer, olha, essa pessoa, na verdade, é empregada do tomador. Formalmente terceirizado, mas é empregado. Aquele que toma o serviço, que se beneficia do serviço do terceirizado, é responsável solidário pela satisfação das obrigações trabalhistas. Então, a minha empresa terceiriza uma atividade. Essa outra empresa terceirizada desenvolve aquela atividade. Se amanhã ela não pagar os empregados dela, esse empregado vai ter ação contra mim. Para que isso? Para me obrigar a escolher uma terceirizada idônea. Trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É contratar alguém registrado, mas que não trabalhe 44 horas por semana, não trabalhe todos os dias. Então, por exemplo, restaurante. Sexta, sábado, domingo tem mais movimento. Em vez de pegar um extra, entre aspas, para fazer um bico, entre aspas, não registrado, registre uma pessoa e ela trabalha 2, 3 dias por semana. Um número menor de horas do que o empregado normal. Mas ele é registrado, ele tem proteção do INSS, ele vai se aposentar. Sai da informalidade. O Estado arrecada com os recolhimentos. Agora, na aplicação da lei, há alguns problemas. Você pode pagar menos que um salário mínimo para um trabalho intermitente, porque ele trabalha menos do que 44 horas por semana. Só que o recolhimento da Previdência, o mínimo é sobre um salário mínimo. Quem recolhe essa diferença? O próprio empregado? Intermitente ou o empregador? Isso não está explicado na lei.
Isto tem sido um motivo pelo qual as pessoas não querem ser registradas no trabalho intermitente. Então, vamos ter ainda um tempo de acomodação. Quando, num processo judicial, o juiz constata que a empresa devedora não tem patrimônio e não vai conseguir pagar, a pedido do advogado do empregado, ele pode voltar à execução contra outra empresa. Só que é preciso, primeiro, dar ciência a essa empresa, dar o prazo para ela pagar, para ela se defender. E isso não era feito assim, cada juiz fazia de uma forma. Hoje, a lei da reforma disciplina o procedimento. Isto dá aos advogados e às empresas uma segurança de que terão oportunidade de defesa. Isso foi um avanço em matéria de processo, sabe? Porque a pessoa às vezes era surpreendida até com uma penhora online na sua conta, sem sequer saber que o processo tinha se voltado contra ela. Isso prejudicava inclusive interesse de terceiros. Você comprava um apartamento de uma pessoa, daqui 5 anos você ia descobrir que quando você comprou, aquela pessoa tinha um processo na justiça e que aquele apartamento era uma garantia. Então, com essa preocupação de formalizar, a primeira providência do juiz é o seguinte, olha, era parte no processo a empresa A, agora não é, é a empresa B. Muda lá no registro do processo o nome. De tal maneira, quando você for comprar o apartamento e for tirar aquelas certidões para ver se quem está vendendo não deve nada, sai o nome dela, ó, tem um processo trabalhista. Parece uma bobagem, mas esse fato, a ausência de um procedimento, já tem causado problemas enormes. Gente que de boa fé comprou e depois se viu envolvida numa execução. A lei não veio para favorecer o trabalhador. A lei veio para adaptar o direito do trabalho às novas realidades, que nós sabemos que não é favorável ao empregado. Por quê? Porque a sociedade vai mudando, a relação entre empresas e trabalhadores vai mudando, e isso tem sido um motivo de resistência dos empregados, sindicatos profissionais contra a lei. A gente aplicar soluções de outros países, quando a realidade nossa não é igual, costuma não dar certo. O Brasil tem um problema sério, a começar do valor do salário mínimo. O salário mínimo é quase R$1.000. Em qualquer país da Europa, por exemplo, o salário é muito superior a isso. Então, quando você fala em Portugal, na Espanha, para falar 2 países que não são os mais ricos da Europa, muito ao contrário, você fala em trabalho extra, trabalhador no Portugal não quer saber de fazer hora extra. Ele prefere ficar em casa com a família. Mas ele pode fazer isso, porque o salário que ele ganha é suficiente. Aqui não. Aqui o sujeito vende férias para ganhar mais, trabalha no domingo para ganhar mais, não é verdade? Porque o salário é muito baixo. Então, a gente tem uma dificuldade de acompanhar os outros países. Só que, contemporaneamente, as empresas que atuam aqui são aquelas que atuam no mundo todo. Se a gente começar a exigir dessas empresas determinadas posturas que dificultam o lucro, sabe o que elas fazem? Vão embora daqui. E a realidade é uma, se não há emprego, não há posto de trabalho. Então, é difícil para o Brasil, mais do que para outros países, compatibilizar os avanços tecnológicos, as mudanças das relações com uma nova lei. E a gente vem de um processo em que a jurisprudência dos tribunais vem favorecido muito os trabalhadores. A lei vem e barra esse avanço. É natural que haja uma reação. Nada, a meu ver, que o tempo não ajude a acomodar. Quer dizer, a interpretação que vai se dar à lei e a mudança na jurisprudência certamente farão com que a gente absorva essas mudanças
e o direito do trabalho caminha. Mas é uma estrada longa, né?